Ok, vamos lá. Então, a gente tinha começado essa lista aqui na aula passada, e essa lista, o planejamento inicial é que ela fosse feita de uma vez só, mas como eu fui vendo que o assunto foi ficando muito extenso, eu preferi dividir então isso aqui em duas aulas. Por quê? Bom, a gente tinha começado aquele processo de aprendizagem de linguagem de programação, entendendo que uma linguagem ela começa do início e vai até o fim da sua última linha de código, né? Então tínhamos lá, por exemplo, códigos feitos nas aulas passadas que tinham uma sequência. Agora a gente começou a criar estruturas de programação que definem que, às vezes, nem todas as linhas do seu código podem ser executadas, né? Aqui a gente tem um exemplo do exercício da aula passada. Esse aqui foi um exemplo mesmo, inclusive eu coloquei esses exemplos lá no site. Coloquei ou não coloquei? Eu acho que eu coloquei sim. Coloquei esses exemplos no site. Tá aqui, quer ver? Ó? À disposição de vocês. Esse Java aqui, ó. Exemplos da aula, tá vendo aqui? Então, esses exemplos que a gente fez estavam todos aqui, vocês poderiam ter acessado também para ter acesso, para saber aí, para, enfim, usar como referência. Então, desses exemplos que a gente fez na aula passada, a gente viu que você pode controlar o fluxo do seu código. Então, por exemplo, aqui você tem três linhas, ó, três linhas, dos quais toda vez que esse mesmo código for executado, ou essa, ou essa, ou essa linha serão executadas. Nunca as três serão executadas numa mesma execução. Nunca as três serão executadas numa mesma execução. Não ficou legal, né? Mas assim, como isso aqui está dentro de uma estrutura de seleção, que é como a gente chama esse esquema de if-else, estrutura de seleção. Cada linha dessa aqui está condicionada a um teste. Então, quando você tem esse uso de operadores lógicos, como é o caso aqui, ó, maior ou igual, menor, e também um operador lógico, você cria um teste, você está criando uma condicional e está avaliando. Não, só um segundo, peraí. Rapidão, já volto. Eu voltei. Então, enfim, uma vez que a gente já sabe que a gente pode controlar quais linhas podem ou não podem ser executadas dependendo de uma condicional, você também pode, e é o que a gente vai ver a partir de agora, definir quais linhas devem ou não devem ser repetidas mais de uma vez. Então, a gente chama isso aqui de estrutura de repetição. Então, a estrutura de seleção você define que uma ou outra linha vai ser executada. No caso da estrutura de repetição, você às vezes precisa definir que uma linha tem que ser repetida mais de uma vez. Então, por exemplo, nesse exercício aqui, ó, nesse exercício que a gente viu aqui, cadê? Lista 2. A gente tem aqui, ó, escreva um programa que leia N números do teclado e apresente a somatória e a média aritmética. Veja, desde já eu já tenho um problema.
Desde já eu já tenho um problema, que é o seguinte. Se são N números, como é que eu sei quantas N linhas eu tenho que digitar, que eu tenho que criar no meu programa, para saber esses N números? Essa quantidade aqui, veja que ela é desconhecida no momento. Então, se supõe que o próprio usuário deve informar quantos números ele quer que seja lido. Então, como é que eu leio um número? Vamos lá, vamos para o código aqui. Vou zerar aqui. Vou colocar aqui, exemplo 4. Exemplo minúsculo, né? Exemplo 4.py. Como é que eu leio um número, né? Eu coloco aqui a variável A recebe um inteiro, né? Vamos dizer que é um inteiro. Informe número. Certo? Então, aqui eu li um número. Só que se eu quiser ler dois números, então, se eu quiser ler dois números, eu li o A e eu li o B. Ok, li dois números. E se eu quiser ler três números? Então, eu venho aqui e leio C, três números. E se eu quiser ler quatro números? Tá, beleza, eu leio quatro números com a variável D também, se eu quiser. Só que, no caso aqui, eu quero ler N números. Eu nem sei quantos números eu quero ler. Eu quero que o usuário informe, por exemplo, quantos números ele quer ler para só depois ele ler. Veja, uma solução para isso usando apenas if seria, por exemplo, você fazer assim. Uma variável n, por exemplo, para você ler assim. Tem que ser int, né? Int. Peraí, input, informe a quantidade de números que deseja ler. Aí você poderia fazer assim, se n menor ou igual a 1, aí você lê um número, né? Tipo, A recebe input inteiro, né? O input informe número. Aí, se, né? Se não, se n menor ou igual a 2, o n é maiúsculo, né? N menor ou igual a 1, n menor ou igual a 2, aí eu vou lá e leio A recebe também, nananana. Então, ou seja, eu teria que colocar, por exemplo, se fosse no máximo n igual n no máximo até 100, né? Peça que o usuário informe até 100 números possíveis. Então eu teria que ter um if para n menor ou igual a 1, outro para n menor ou igual a 2, outro para n menor ou igual a 3, até o n menor ou igual a 100, para que ele pudesse ler esses n números aqui possíveis. Dá certo? Dá, mas é inviável quando se sabe que você pode fazer com que essa linha de código aqui, que está lendo um número, ela pode ser repetida, eu posso colocar ela para ser repetida. Então, a ideia de estrutura de repetição é justamente essa, você definir que algumas linhas podem ser repetidas de acordo com o problema. Dependendo do problema, você vai ou não vai querer que isso se repita. Mas, para a grande maioria dos problemas, você vai precisar de uma linha, de um código de repetição, de uma estrutura de repetição. Então, como é que funciona a estrutura de repetição? Para você criar uma estrutura de repetição, você precisa de um comando de repetição. Bom, o comando de repetição mais famoso, né, mais comum, é o for. O for quer dizer para, né, em inglês, for, que é lá em Portugal, que é aquela linguagem, uma linguagem utilizada para que a gente possa aprender a programar ainda na nossa linguagem, no nosso idioma, para depois aprender a programar numa linguagem específica. O for é definido assim: para e de 1 até 10 faça. Então, o que é isso? A ideia desse para ir de 1 até 10 faça é que o que quer que venha aqui dentro, então, por exemplo, leia n. Aqui também é um comando de Portugal, né? Essa linha 4 aqui, eu estou dizendo que ela vai se repetir, a execução dela vai acontecer até 10 vezes. Exatamente 10 vezes. Então,
como que isso acontece? Justamente porque essa estrutura aqui está dizendo isso. Ela está dizendo, olha, repita isso aqui de 1 até 10. Então, é como se essa variável i, ela começa valendo 1, e cada vez que isso aqui acontece, essa variável i incrementa mais 1. Então, ela fica i valendo 1, depois i valendo 2, i valendo 3, i valendo 4 e por aí vai. Isso quer dizer que toda vez que essa variável i incrementa um número a mais sobre ela, ele vai lá e compara com o limite dela. É como se ele fizesse assim, bom, é de 1 até 10, então compara 1. 1 é menor que 10, então faz isso daqui. O i virou 2. 2 é menor que 10, então faz de novo. 3 é menor que 10, faz de novo. 4 é menor que 10, faz de novo. Ou seja, enquanto esse i for menor que 10, ele vai repetir o que está aqui dentro. Isso quer dizer que automaticamente, não aqui, mas em Python a gente vai ver também, que automaticamente esse i vai tomando valores até que esse valor atinja o limite máximo. E enquanto esse valor foi aumentando até chegar nesse limite máximo, o que quer que tenha aqui dentro desse laço vai se repetir. Laço também é um termo que a gente utiliza para isso, laço de repetição, ou loop, né? Loop, né, que tem aquela ideia de volta, né? Justamente isso, ele fica dando voltas até que se repita uma quantidade de vezes. Por enquanto, estão me acompanhando aí? Alguém teve alguma dúvida do que eu falei até agora? Tá, deixa então. Isis, quer falar alguma coisa? Tá tranquilo até agora. Então, assim, formas de fazer um laço em Python existem várias. A gente vai aprender uma das formas e depois a gente vai variando aí, né? A gente vai aprender uma delas. Então, como eu falei, o para em inglês é for. Então, for. O i que a gente precisa, né, para que ele possa controlar a quantidade de vezes que esse laço vai se repetir, também tem que ser usado aqui. Aí aqui no Python, existe uma das formas de você fazer um for, que é usando assim, ó, um recurso chamado range. Range quer dizer justamente a abrangência, ou seja, uma coisa que vai de um ponto até outro, uma delimitação. Range quer dizer isso, uma delimitação. Veja que esse conceito de range está devidamente de acordo com o conceito de laço que a gente definiu. Um laço ele tem que ter uma delimitação, ele tem sempre que ter um começo e um fim. E esse começo tem que chegar até esse fim de passo em passo. Então, para eu definir esse range aqui no meu for, eu faço assim. Para um i, in range, aí eu posso colocar de 1 até 10. Então, eu estou dizendo justamente isso. Ó. O meu i vai variar de 1 até 10. Bom, vamos ver isso aqui funcionando de fato. Vamos ver se isso aqui de fato funciona. Veja que por enquanto, ó, mesmo que eu tenha um N aqui que está sendo lido, eu não estou usando ele aqui, não quero usar ele aqui por enquanto. Só o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou imprimir I. É só o que eu vou fazer. Justamente para que a gente veja esse I evoluindo na sua quantidade. Vamos lá. Então, o meu arquivo chama-se exemplo4, né? Então, Python 3, exemplo4.py. Então, veja que ele está lendo o N, né? Ele está lendo esse N aqui, que não tem nada a ver por enquanto com esse laço. Uma coisa não vai influenciar na outra. Eu vou colocar 5 aqui para N. Então, veja que ó, o meu I, que eu disse para ir de 1 até 10, o que aconteceu? Ele imprimiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, veja que eu tenho 9 linhas impressas, mas essas 9 linhas foram impressas a partir de uma única linha. Mas por que as 9 linhas foram impressas? Justamente porque essa linha aqui está sendo repetida de 1 até 10. Veja que, inclusive, veja que dependendo da forma como você coloca o range, pode não ser do jeito que você quer. Veja que quando eu coloquei de 1 até 10, ele não inclui o 10, ou seja, se eu quisesse que ele imprimisse do 1 até o 10, o que eu teria que mudar aqui, portanto, para que ele fosse até o 10? Se vocês estão me acompanhando aí.
Nem ideia, professor. Como ele para, bom, assim, o simples seria, como de 1 até 10 ele para no 9, seria de 1 até 11? Exato. Mas você tem outra contribuição além disso que você está falando? Não. Ok, não, é perfeito. É isso, assim. Por enquanto, como a gente está fazendo o for desse jeito, veja porque, apesar de C, da linguagem C, ela ser um pouco mais complicada em alguns pontos que Python, o for descrito em C ele é mais intuitivo do que esse daqui escrito no Python. Mas, ok, por enquanto a gente vai trabalhar com esse modelo aqui. Então, se a gente viu, veja só, a gente viu que escrevendo for dessa maneira, ele se comportou dessa maneira. Então, a gente entende que se eu coloco de 1 até 10, ele não considera o 10 nessa empreitada. Isso quer dizer que se eu quiser considerar o 10, eu tenho que, por exemplo, ir até o 11, né? Então, eu poderia fazer, agora está indo de 1 até o 11, isso quer dizer que, veja, agora eu vejo que ele imprimiu até o 10. Se eu coloco, por exemplo, do 0 até o 10, o que eu tenho lá? Veja, eu tenho do 0 até o 9 impressos. Ainda que eu fiz isso 10 vezes. Veja que eu imprimi 10 coisas diferentes. Veja, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu imprimi 10 coisas diferentes. Então, talvez por uma questão de compreensão, seja interessante que você coloque assim, ó, para que você entenda que a sua intenção enquanto programador é que esse laço se repita 10 vezes. Então, o 10 está aqui. Então, beleza. Eu não quero nada com o i por enquanto. Eu só quero o i com o único intuito de fazer com que isso aqui evolua, porque eu preciso de um i. Eu não consigo fazer um laço sem uma variável. E o i vem de... Por que eu uso i? A letra i. Vem de iteração. Iterar é alguma coisa que faz esse processo de repetição. Ele está iterando, certo? É diferente de interação. É iteração. I-T-R-A-C cedilha-O. Então, o i é a minha variável de controle. Eu estou usando ela justamente para que esse i possa ir assumindo os valores daqui do começo até o final, para que eu garanta que esse laço vai se repetir 10 vezes. Então, quando eu coloco 0,10, o 10 aqui dá a entender para mim, enquanto programador, que isso aqui está se repetindo 10 vezes. Então, ainda que eu vá precisar usar o i aqui depois a gente pode fazer alguns arranjos. Mas, o que eu posso fazer aqui dentro? Qualquer coisa que vier aqui dentro vai se repetir por 10 vezes. Isso quer dizer que, se eu colocar ele para ler um número, por exemplo, isso aqui agora vai estar aqui dentro. Qual que é a quantidade, qual que é a consequência disso? Vamos colocar aqui A ao invés de N, informe o número. Vamos lá. Mudei, executei. Informe o número. Ó, 1. Está pedindo de novo, informe o número. 2, quero ler o 2. Informe o número. Quero ler 7 agora. 7. Informe o número. 9. Informe o número. 55. Veja que ele está me pedindo informe o número várias vezes. Quantas vezes ele vai me pedir para informar um número? Quantas vezes eu vou ter que digitar novos números aqui? Vai ser 10? 10 vezes. Tá de 0 a 10 aí. Exatamente. Então, 55, 44, 88, 11, 22, 66. Veja, ó, digitei 10 números diferentes. Então, eu li 10 números diferentes, mas para isso eu não precisei colocar 10 inputs diferentes. Perceberam? Com o for, eu fiz com que essa linha 3 se repetisse 10 vezes. Portanto, essa variável a cada nova repetição, ela vai assumir um novo valor digitado do teclado. Então, com isso, por exemplo, eu resolvo esse problema aqui. Ó. O primeiro problema a ser resolvido desse exercício é um programa que leia N números. Já fizemos esse problema, já resolvemos. Ele já está lendo N números do teclado. Perfeito? Ele consegue ler N números. Na verdade, ele não consegue ler N, ele consegue ler 10. Né?
Não, ele não está lendo N, ele está lendo 10. Para ele ler, ao invés de 10, eu quero que ele leia N. Como é que eu faço para ele ler exatamente N números? E aí? Veja, se eu tenho aqui na estrutura do for, nesse range, alguma coisa que me indica onde isso aqui começa e aonde eu quero que ele termine, se eu quero que ele termine até N, basta então que eu substitua isso aqui por N. Mas, de onde vem esse N? De onde vai vir esse N? De um input, de algo que você informou? Exato, de uma variável que o próprio usuário vai informar. Então, um inteiro. Então, primeiro ele está pedindo, ó, informe a quantidade de números que deseja ler. Certo. Então, esse N agora está gravando essa quantidade. Bom, vamos ver se está fazendo sentido isso. Ó. A ideia, então, se isso aqui está certo, é que se eu digitar 3, ele vai ter que pedir para ler 3 números diferentes. Ó. Quantidade de números que deseja ler. 3. 5, o 6 e o 7. Viu? Eu li 3 números e ele encerrou o programa. Vamos executar de novo. 2, o 8 e o 9. Li os dois, acabou o programa. Mais uma vez. 5, li o 6, li o 8, li os 4, li o 2 e li o 3. Li 5 números, acabou o programa. Então veja que no início o meu laço tinha um algarismo aqui definindo literalmente até onde eu queria. Depois que eu substituí isso aqui por uma variável, uma vez que eu leio alguma coisa para essa variável, o número que eu leio aqui vai controlar a quantidade de vezes que isso aqui repete, justamente porque esse laço está limitado por esse número. Conseguiu pegar aí a ideia, Leandro, Isis, Roniel? Sim, sim. Depois que você tinha depois que você tinha mudado o número aí, eu fui parar pra, tipo, pensar, né? Aí, é o seguinte, aquela hora que você tava tentando fazer ele de 1 a 10, ele não ia começar do 1, ele ia começar a partir do 1, então seria 9 números que ele ia ter que digitar, no caso. Exato. Na verdade, ele começa do 1. Você viu que eu estava mandando imprimir I. E o Ah, 1 estava sendo impresso, porque ele estava imprimindo o I e o I começa com 1. aham. Só que o range, ele é como se ele dissesse assim, olha, é até 10, não incluindo o 10. Né? Ah, sim, entendi. A ideia do range é isso. Então aqui, ó, quando eu faço de 0 até n, eu estou sempre dizendo, esse último número sempre indica quando você associa esse range a um for, você está usando, isso aqui é uma função, né? Vocês não viram ainda oficialmente aqui nessa disciplina função, mas isso aqui é uma função. Então, quando você usa essa função dentro de um laço, o último algarismo aqui dessa função indica a quantidade de vezes que você quer que esse laço aqui se repita. Então, se é n, ele vai repetir n vezes. Bom, n é dado pelo usuário, portanto, se o usuário colocar 3, ele vai repetir 3 vezes. 5, 5 vezes, por aí vai. Então, agora a gente já resolveu esse problema aqui. O problema de ler n números, porque agora o usuário informa o n e depois ele digita esses n números na sequência. Só que agora ele quer que seja feita alguma coisa com os números que estão sendo digitados. Ele quer que apresente a somatória e a média. Ou seja, vamos lá, primeiro vamos resolver a somatória. A somatória quer dizer que todos os n números que eu digitar, ao final, ele tem que me dar a somatória de todos eles. Isso quer dizer que se eu digitei
n igual a 3 e depois eu digitei 1, 2 e 3, a somatória disso dá quanto? Seis? Perfeito. Então é isso. Eu quero, por exemplo, vamos colocar aqui, aqui como se a gente estivesse querendo definir uma entrada, né? Se n igual a 3, e aí eu coloco depois 5, 8 e 12, a saída, vamos colocar aqui, saída tem que ser igual a quanto? 25? 25. Então vamos colocar esse parâmetro aqui de entrada para a gente ter uma entrada, uma entrada padrão e uma saída esperada, para a gente ver se o nosso caso está certo. Opa, deixar isso aqui mais para baixo para a gente depois comparar. Só que beleza, se aqui ó, eu li o A. Ao final desse laço, vamos colocar aqui fora um print. Vamos colocar aqui somatória igual, né, vamos fazer igual a gente fez na aula passada, né, o F aqui, e aqui vem assim, né, somatória igual, vamos criar uma variável aqui chamada somatória, S, só S. Então, eu quero ao final imprimir assim, ó, somatória igual, e aí uma variável S aqui que vai conter a somatória dos números que eu estou digitando. Veja que quando você quer criar uma somatória de alguma coisa, você sempre tem que inicializar essa variável que você quer acumular os valores somados com zero, certo? É um padrão, justamente porque ele vai acumular valores e aí o primeiro valor ele tem que ser nada, então ele vai pegar o que ele já tem com o próximo valor que está sendo acumulado em cima dele. Então, depois que eu li o A, eu quero que eu some esse A no meu S. Então, como é que eu faço isso no meu código? Eu faço assim, ó, S recebe o que já tem dentro dele, mais o que eu acabei de ler. Isso é uma somatória. Por quê? Ó? Por exemplo, se eu digitei na primeira vez 10, né? Digitei 10 para A. Aí S recebe o que já tem dentro dele. Bom, o que tem dentro de 10? Zero, por enquanto, não tem nada. Então, 0 mais 10. Então, S vai receber 0 mais 10, 10. Na segunda vez que isso aqui for executado, suponha que eu digitei 15 para A. Então, S recebe o que já tem dentro dele, que era 10, mais 15, 10 mais 15, 25. S recebe 25. Próxima vez, digitei 10 de novo. Então, 25 que já tem dentro dele, mais 10, 35. Então, veja que desse jeito aqui, cada vez que eu digito um novo A, esse valor é acumulado dentro de S, ou seja, eu estou fazendo a somatória dos valores dentro de S. Vamos ver se isso está ok? Vamos ver se isso faz sentido mesmo, que eu estou acabando de falar aqui. Então, salvei. O Google, de vez em quando, acha que eu estou falando com ele. Então, vou salvar aqui e vamos executar de novo. Então, informe a quantidade de números que deseja. Então, vamos pegar o nosso caso aqui, né? O nosso caso era... Primeiro, quero ler 3 números. Quero ler o 5, o 8 e o 12. Olha lá. Somatória igual a 25. E se eu quiser agora fazer a média? Ele quer a somatória e a média. Como eu faço para calcular a média dessa somatória? Eu não lembro muito bem, mas acho que é... Não, pera, fala de novo. A média dos valores que foram somados. Pelo que eu saiba, é soma todos e divide pela quantidade de dígitos. É dígitos? Acho que é dígitos que fala. Vamos Assim, criar aqui, ó. se foram duas somas, aí seria soma os dois e divide por 2,
no caso, assim, né? É isso, exatamente. Então, S é a variável que acumulou a somatória de todo mundo. E eu quero dividir agora pela quantidade de números que foram digitados. Como é que eu capturo essa? Como é que eu sei que quantidade é essa? Eu tenho essa variável? Eu tenho esse valor? É o I? Então, o I faz algum sentido sim, mas tem um outro valor que ele faz parte do problema. O I, por que eu digo que o I faz sentido? Porque esse I ele vai começar em 0 e ele vai crescendo até chegar em N. Então, o I vai valer N. Mas qual Aham, que é a, ah, mas qual que é a variável de fato que foi definida desde o começo como representando a quantidade de valores? N. É o próprio N, né? Então, o N já é a minha quantidade de valores que foram digitados. Média é isso, média é somatória dividido pela quantidade. N é a quantidade, portanto, média é S sobre N. Então, vamos mandar imprimir aqui na tela. Média, a variável média. Vamos colocar ela com 2 casas depois da vírgula. Bom, por exemplo, vamos supor que, vamos limpar aqui, supor que eu queira ler as notas de vocês três, né? Então, um tirou, por exemplo, 9, o outro tirou 8 e o outro tirou 9. Então, a somatória das notas, né? 9 mais 9, 18, mais 8, 26, tá certo? E a média aritmética dos três. Veja que se fossem três notas iguais, por exemplo, né? 9, 9 e 9. Então, veja que agora ele está dando a média aqui também. Viu? Não tem segredo. Assim, a ideia do laço é isso, é definir limite. Isso aqui vai daqui até aqui, ou seja, tudo que está aqui dentro, bom, mais uma vez, eu não sei se vocês se lembram disso, mas em Python, para você dizer que um bloco está dentro de outro bloco, você diz isso com esse recuo aqui, usando tab, né? Então eu estou dizendo, olha, que essas duas linhas estão dentro deste laço. Isso quer dizer que essas duas linhas vão se repetir n vezes, porque esse númerozinho aqui, essa variável, é o limite máximo de repetição do meu i. Isso vai acontecer de 0 até n. Então, isso aqui foi sendo lido, foi sendo acumulado. E veja, essa variável a, como está sendo utilizada mais de uma vez, isso quer dizer que cada nova vez que eu vou ler um novo valor, o valor antigo é sobreposto. Então, se eu li 10 para a a primeira vez e ler 15 na segunda vez, o 15 substitui o 10. Se eu ler 20, o 20 substitui o 15. E por aí vai. Por quê? Porque ele não está pedindo para eu ter um rastreio dos últimos números digitados. Ele só quer a somatória de todo mundo. Isso aqui está sendo feito aqui. E depois ele quer a média que está sendo feita aqui. Perfeito? E aí, Leandro, Isis, que estão acompanhando aí também? Tem alguma dúvida por enquanto? Ô, professor, só não entendi um pouquinho daquele do tab que o senhor tinha falado aí, que você aperta o tab aí. Ah, legal. É o seguinte, ó, porque, veja, isso aqui, ó, o for e o if. Lembra do if? O if, quando eu fazer por exemplo, assim, ó, se A maior do que 10, se eu quero que a resposta pertença ao if, por exemplo, A maior que 10. Isso quer dizer que essa linha 15, que está dentro do if, que está depois da linha do if aqui, ela tem que ter esse recuo, é o tab, tá vendo? Veja que, tanto é que alguns editores, como é o caso do Atom, né? Se eu faço aqui um if e abro um if, quando eu dou Enter, você vê que ele já dá o recuo? Tá vendo que a linha de baixo já está recuado? É justamente isso que ele quer indicar. Que tudo que for um recuo para dentro da linha de cima, quer dizer que pertence, está incluso dentro desse bloco. Ou seja, no caso de um Entendi. for, essas duas linhas aqui vão se repetir. No caso de um if, por exemplo, se tivesse uma linha aqui, outra linha aqui, quer dizer que essas duas linhas aqui estão condicionadas a isso aqui ser verdade. Então, essa variável S aí, que seria a soma aí, o somatório, tá dentro do for. E a Exatamente. média não tá, mas ela poderia estar lá Exatamente. dentro? A Ela média? poderia, por exemplo, se eu colocasse aqui, isso não ia alterar no resultado do meu algoritmo, só que
não faz sentido ela estar aqui, sabe por quê? Porque a média, ela só faz sentido ser calculada quando eu já tiver a somatória total. Não faz sentido eu calcular valores intermediários para a média, não é verdade? Agora eu compreendi, porque a média estaria fora porque está pegando a somatória dos valores que foram aí, né? digitados. Isso, exato. Então eu só preciso da média depois que eu já somei todo mundo. Enquanto eu não somei todo mundo, eu não preciso ficar calculando ela toda hora. Tá, beleza, entendi. Você tá dentro. Beleza, então, vamos olhar aqui. Esse daqui, veja, eu não vou nem colocar ele como exemplo, porque depois vocês façam aí por conta de vocês. Mas, vamos fazer mais essa daqui, que ela envolve, você vê que ela envolve não só um laço, porque ele precisa de ler n vezes, né, acontecer alguma coisa aqui n vezes, mas ele também precisa de um if. Por que ele vai precisar de um if? Escreva um programa que exiba a somatória dos n primeiros números pares. Para eu saber se o número é par ou não, eu preciso de um if. Justamente para comparar esse número com um número aqui e tal, para saber se essa comparação tiver alguma situação, ela vai ser par ou não. Então, aqui está uma coisa que a gente precisa saber em programação, que é como é que eu faço para saber se um número é par ou não. Vamos lá. Exemplo 5. Primeiro vamos fazer um programa que ele pede um número só, um número apenas, e diz se esse número é par ou não. Então, num é a variável, esse número é o inteiro, isso aqui só vale para inteiros. Input, informe um número. Detalhe, qual que é a lógica por trás de saber se um número é par ou não? Primeiro, alguém sabe aí, assim, alguém quer contribuir nessa parte? Quando que um número é par? E aí? Conte na sua cabeça. 2, 4, 6, 8, 10, 12. O que esses números têm em comum? 2, 4, 6, 8, 10. O que eles têm? São tudo somas de 2 ou sei lá? É que quando ele é dividido por ele mesmo dá zero, acho que é alguma coisa assim, não é? Porque todos os números pares dividido por ele mesmo, parece que ele é zero. Não necessariamente por ele mesmo. Tem um pouco a ver com alguém que falou aí do 2, né? Acho que foi o Leandro que falou. Do 2. Tem alguma coisa a ver com 2, de divisível por 2, né? Pegando o que você falou com o do Leandro, é isso. Quando eu divido um número par por 2, o resto desse número é zero, né? Então, quer ver? Ó? Vamos lá para os nossos recursos gráficos novamente. Como é que eu limpo isso aqui? Tá. Vou pegar meu... Muito grande, peraí. E agora? Me perdi todo aqui. Tá, pode ser isso aqui. Então, ó, 286 dividido por 2, né? Isso aqui é par? Vamos ver. Então, 2 vezes 14 dá 28, né? 28 menos 28, 0, sobra desce o 6. 2 vezes 3, 6. 6 menos 6, 0, né? Resto 0. Então, 143. Então, esse é 286 dividido por 2 é 143 e o resto é 0. Se eu pegar lá 187 dividir por 2, né? 2 vezes 9, 18. 18, 0, desce o 7. Né? 2 vezes 3, 6. 6, 7 menos 6, resto 1, né? Resto, esse aqui é meu resto. Então dá 93 e sobrou 1. Então 187 não é par, porque se eu divido por 2, o resto não é 0, é 1. 286 é par, porque eu dividindo por 2, o resto deu 0. Então essa é a lógica por trás de saber se o número é par ou ímpar. Se eu pego esse número e divido por 2 e o resto dele der 0, ele é par. Isso quer dizer que se eu pegar o resto de uma operação, eu consigo saber se o número é par ou não. E como é que eu pego o resto de uma operação aqui no Python? Se eu faço assim, ó,
Primeiro vamos fazer aqui. 200A recebe 286 por 102. Vamos imprimir esse A aqui para ver o que está saindo. Exemplo 5. Opa, ele está lendo num ali. Então, veja, eu estou interessado nessa impressão, nesse print aqui. Ele imprimiu 0. Vamos mudar aqui para 287. Por enquanto eu vou deixar essa linha aqui de lado. 287 imprimiu 1. 289. 1. 290. 0. Então, tá vendo que esse operador aqui, ele pega o resto da divisão disso aqui por isso. Isso quer dizer que ele vai fazer 290 dividido por 2, pega essa divisão, calcula o resto dela, e o resto dela ele atribui para A. Então, isso aqui captura o resto da divisão de 290 por 2. Certo? Então, está aí registrado. Se eu sei disso, eu consigo agora fazer um if, else, para saber se o número é par ou ímpar. Vamos voltar ao nosso num aqui. Vamos colocar primeiro uma estrutura, um esqueleto aqui de um if, else. Ele tem que imprimir é par, ou ele tem que imprimir é ímpar. O que tem que vir aqui agora para ficar completo esse meu if, else? E aí? Veja, eu li num. Diga aí. Calma aí, deixa eu... É que eu tava fazendo outro código ali, não prestei atenção, mas... O senhor tá querendo fazer o que nesse if? Eu quero saber se o num aqui digitado é par ou ímpar. Ah, sim. Eu não sei muito bem em Python como que faz a conta, mas seria pegar o número e dividir... Eu não sei... dividir... Não, colocar a porcentagem dele e por 2. Uhum. Vou colocar o número, porcentagem 2. Mas eu acho que isso faz antes. Isso faz antes. Antes do... Aí não dentro do if, do if, fora do if, embaixo do num. E dentro do if vai colocar o resultado desse se for menor, se for igual a 0, ou se não for igual a 0, aí vai ser ímpar. Certo, você estava dizendo assim, então tem resto, recebe num por cento 2, né? Isso. Então, se o resto é igual a 2, ou 0, né? Então é par. Se não, é ímpar. Bom, vamos ver então. Então, 8, par. 9, ímpar. 11, ímpar. 9, ímpar. 2, par. Perfeito. Tão perfeito que você pode até melhorar sem precisar dessa variável, né? Você pode pegar isso aqui direto e jogar aqui direto. Ah, sim. Então, se resto de num por 2 for igual a 0, então é par. Se não, é ímpar. Entendi. Bom, e aí, Leandro e Isis, acompanharam aí? Estão aí falando nisso? Acho que não, né? Então vamos continuar aqui mesmo assim. A ideia é, uma vez que você sabe agora como é que você... Aí está aí. Uma vez que você sabe, beleza, isso. Uma vez que você sabe agora a lógica para saber se o número é par ou ímpar, agora você quer verificar
os n primeiros pares e os n primeiros ímpares. A ideia seria a seguinte, ó. Se n igual a 5, se o usuário digitou 5, eu quero que a saída seja os 5 primeiros números pares. Então, a saída é igual a 2, 4, 6, 8, 10. Os 5 primeiros números pares. Vamos lá no enunciado de novo, para confirmar isso daqui que eu acabei de falar. Ó, escreva um programa que exiba... Ah, não, é a somatória, né? É a somatória dos n primeiros números pares. Então, se n igual a 5, a somatória dos 5 primeiros números pares. Ou seja, a somatória seria 2 mais 4, 6, mais 6, 12, mais 8, 20, mais 10, 30. A saída tinha que ser 30, certo? Detalhe. Vamos lá para um detalhe aqui que a gente não sabia, mas vai ficar sabendo agora. Quando eu faço um for com o i dentro de um range que vai de 0 a 10, vamos lá. Se eu mandar imprimir aqui o i, a gente já viu como é que isso funciona. Vamos primeiro deixar isso aqui de lado. Isso aqui também de lado, isso aqui também de lado. Eu estou comentando, né? A única coisa no meu código ativa é esse laço aqui, que a gente já viu como é que funciona, mas vamos fazer de novo aqui para você ver ele funcionando. 0, 1, 10 vezes. Se eu quiser fazer com que esse i, ao invés de ir de 1 em 1, ele vá andando de 2 em 2, eu adiciono mais uma informação aqui nesse range. Eu digo 0,10, ou seja, vai do 0 até o 10, vírgula 2, ou seja, andando de 2 em 2. Quer ver? Vamos ver como é que isso aqui funciona. Viram aqui, ó? 0, 2, 4, 6, 8. Agora o meu i, que eu estou imprimindo na tela, ele está assumindo valores apenas pares, porque ele está andando de 2 em 2. Mas aí tem outro detalhe, né? E se eu não quero o 0, veja que eu quero do 2 para frente, eu não quero o 0. Como é que eu faço para ele começar então do 2? E não começar mais do 0? Peraí, tipo... Eu não entendi. Fala de novo. Veja, eu mandei imprimir aqui, agora eu mudei meu for para que ele vá andando de 2 em 2, e não mais de 1 em 1. Você conseguiu ver isso? Sim, sim. Ok, então quando eu mandei imprimir, ele começou do 0 e foi até o 8, porque agora ele está andando de 2 em 2. Ele foi 0, 2, 4, 6, 8. Agora eu estou dizendo que eu não quero começar do 0, eu quero começar do 2. O que eu Então, tenho que fazer de modificação aqui? trocar o 0 pelo 2? Vamos ver então. 2. Perfeito. Agora ele começou do 2 e foi até menor que 10. Ele não inclui o 10. Né? Lembra que ele não incluiu o 10 no primeiro caso. Aham. Só que aqui, lembra lá que eu quero os n primeiros pares. Informe n. Vamos chamar aqui, informe n. Vamos chamar isso aqui de n, não de num. E a gente tinha visto que se eu colocar meu n aqui, agora eu vou fazer com que esse laço seja limitado por n. Então, a ideia é que ele está indo de 2 até n. Uhum. Então, lembra que se n igual a 5, eu tenho que imprimir os 5 primeiros pares. Os 5 primeiros pares. 2, 4, 6, 8, 10. Então, vamos ver se isso está funcionando. N igual a 5. Veja que ele não está imprimindo os 5 primeiros, ele só imprimiu os 2 primeiros. E aí, por que isso está acontecendo? Porque, ó, é porque, tipo assim, esse segundo, no caso, né, o do meio, ele é até onde vai. No caso, se ele começa de 2 e 2 mais 2 é 4 e 2 mais 2 vai ser 6, quer dizer, 4 mais 2 vai ser 6 no caso, e não 5, ele não vai imprimir o 5, não é? Exato, ele não vai
ele não vai imprimir o 5, ele não deveria imprimir o 5. Ele não vai imprimir 5 números, porque o meu N está 5, mas o meu 2 está indo de 2 em 2. Então, ele está passando do N muito rápido. Isso quer dizer que eu preciso dobrar o meu valor de N aqui. Porque agora, o meu laço, o meu I, está pulando de 2 em 2. Mas o meu limite não foi dobrado. Veja, vou colocar para imprimir para a gente ver. 5. 2, 4, 6, 8. Eu ainda preciso do 10, a gente vai corrigir isso aqui ainda. Mas por que agora? O N é 5. Então, ele tem que ir do 2 até o 10. Então, ele foi 2, mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10. E aí ele precisa também do 10. Quando eu quero que ele precise do 10, lembra que a gente fez, por exemplo, do 0 ao 11, né? Para ele precisar do 10? A gente acrescentou mais um. Então, ou seja, você pode fazer com que o seu N acrescente mais um para que ele avance um pouquinho mais do que ele está indo até agora. Veja, vamos lá de novo. 5. 2, 4, 6, 8, 10. Bom, o que está acontecendo aqui? Ó? Isso aqui é o meu limitador, é o meu limite final. Então, o meu I começou em 2. Perfeito, foi lá, imprimiu 2. Depois o I virou 4. Toda vez que o I assume um novo valor, ele compara esse valor com esse valor aqui, que é o meu limite máximo. Se eu digitei N igual a 5, o meu limite máximo é 5 mais 1, 6. 6 vezes 2, 12. Meu limite máximo é 12. Então, ele vai fazer 2 é menor que 12, beleza. 4 é menor que 12, beleza. 6 é menor que 12, não. Faz de novo. 8 é menor que 12, não. Faz de novo. 10 é menor que 12, não. Faz de novo. 12 é menor que 12, falso. 12 não é menor que 12. 12 é igual a 12, né? Aí ele vai sair. Então, aqui eu defini um limite que está acompanhando o compasso aqui do meu laço. O meu laço está indo de 2 em 2. Eu tinha aumentado o compasso do meu laço, mas eu não aumentei o limite do meu laço. Aqui eu aumentei o compasso. Estou dizendo, olha, antes de 2 em 2. Só que o meu limite ainda estava um limite, considerando ainda que ele estava andando de 1 em 1. Então, isso fazia com que, na prática, meu laço estava sempre andando a metade do que ele tinha que andar. Aqui eu estou andando de 2 em 2, mas o meu limite ainda estava limitado a 1 em 1. Aí, aqui eu dobrei o limite. Né? Dobrei o limite junto com o fato de eu ter dobrado também o passo. Né? E aqui esse mais um serviu para que eu incluísse aquele último número também. Lembra lá que o nosso n igual a 5, eu quero que imprima 2, 4, 6, 8 e 10. E para que ele imprimisse o 10, eu tive que aumentar o meu n1 mais 1 aqui para ele incluir também aquele 10 lá. Então, o n mais 1 ele foi para o limite igual a 12. Veja, eu sei que isso não é simples de imediato. Isso aqui exige exercício, né, para que você compreenda isso aqui melhor. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou providenciar outros exercícios além desses que a gente está aqui de laço, para que a gente possa ir se ambientando com isso e não se limitar apenas a essa lista aqui, porque de fato essa lista aqui, eu preciso dar uns passos atrás nela para que a gente possa validar esses estudos sobre laços de repetição. Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou elaborar aqui rapidamente uns exercícios e vou colocar ele dentro do nosso planejamento de lista para ser entregue também. Então, eu vou pegar esses exercícios finais aqui, jogar dentro dessa outra lista com exercícios mais simples do que esse, para que seja uma lista só sobre laços de repetição. E aí vai ser essa nossa tarefa de hoje e mais alguns dias aí. Mas eu espero que vocês façam, porque nem todo mundo fez aí no prazo certo, né, que eu tinha passado da última atividade. Ok? Então, eu vou fazer essa lista aqui rapidão e já, assim que tiver ela disponível, eu coloco ela, eu aviso aqui no Skype para vocês, beleza? Beleza.
Bom, por enquanto, obrigado. Então, a gente se fala pelo Skype. Até mais. Falou. Até mais. Boa tarde. Tchau. Professor, Oi. eu quero que envie aquela A4 que eu não fiz e A6 só para arrumar ela de novo pro senhor ou só para me fazer, deixar no meu computador? Não, você vai substituir e reenviar o arquivo, beleza? Obrigada, tchau. Falou.